Olá, gente. No vídeo passado nós falamos do MDC, que é o máximo divisor comum. Agora nós vamos falar do MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre dois números. Nesse caso nós vamos falar entre o 10 e o 20, né? É a primeira questão. A primeira coisa que a gente tem que ver é... a gente vai dividir pelo número primo. O primeiro número primo que nós vamos usar é o 2, tá bom? Depois pular para o 3, para o 5 e aí vai embora, tá bom? Mas a gente tem que ver se é divisível pelo 2 primeiro. Então 10 é divisível por 2. Se tiver ao menos um dos dois números que seja dividido pelo 2, a gente vai usar ele aqui. Nesse caso, os dois números são divisíveis por 2. Então nós vamos colocar aqui, ó. 10 dividido para 2 vai dar 5. E 20 dividido para 2 vai dar 10. Ainda tem algum número aqui que é divisível por 2? Tem. O 10 é. Então, nós vamos colocar o 2 aqui. E vamos baixar o 5. Porque ele não é divisível por 2. 10 dividido para 2 vai dar 5. Aí, agora a gente tem que olhar aqui. Tem algum número que ainda é divisível por 2? Não tem. Tem algum número que é divisível por 3? Também não tem. Tem algum número que é divisível por 5? Tem. Que é o próprio 5. Então, 5 dividido para 5 vai dar 1. E 5 dividido para 5 vai dar 1. A partir do momento que chega no 1, terminou a conta. Agora, a gente vai multiplicar esses números aqui, tá bom? Então, a gente vai multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Agora, esse resultado a gente vai multiplicar com esse. 4 vezes 5, 20. A gente pode fazer aqui também, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 5. Vou repetir. 2 vezes 2, 4. E agora, como o 5 está sozinho, a gente baixa o 5. Então, bora lá. 4 vezes 5 vai ser 20. A mesma coisa nós vamos fazer com essa segunda questão aqui. Mínimo múltiplo comum. Que essa questão aqui ela é mais dada na escola, porque cai mais, tá bom? Então, agora a gente vai fazer entre 12 e 15. A gente tem que pensar a primeira coisa. Algum desses dois números é divisível por 2, que é o primeiro número primo que a gente vai usar? Sim, o 12 é divisível por 2. 12 dividido para 2 vai dar 6. E como o 15 não é divisível por 2, nós vamos baixar o 15. Beleza, ainda tem algum número aqui entre esses dois que é divisível por 2? Tem. O 6 é divisível por 2. Então, vamos usar o 2. 6 dividido para 2 vai dar 3. E baixa o 15. Ainda tem algum número aqui divisível por 2? Não tem, né, gente? Nenhum dos dois é divisível por 2, mas por 3 tem. Então, vamos usar o 3, que é o próximo número primo. 3 dividido para 3... vai dar 1. E 15 dividido para 3 vai dar 5. Agora, aqui nessa última carreira aqui, tem algum número divisível por 3? Não tem. Então, vamos pular para o próximo número primo, que é o 5. Vamos baixar 1, porque já chegou no resultado. E 5 dividido para 5 vai dar 1. A partir do momento que chegar no 1, terminou aqui essa divisão, tá bom? Agora nós vamos multiplicar esses números primos, tá bom? Então vamos começar por esses dois. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, 12. E agora vem 12 vezes 5, ou 5 vezes 12, 60, né, gente? 60, tá? Então, vamos fazer aqui de novo do mesmo jeito. Olha, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes. Esses números aqui, como não estão se repetindo, nós vamos só colocar eles aqui, vezes 3, vezes 5, tá bom? Fazer do mesmo jeito, mas eu vou mostrar aqui, que é desse jeito aqui que é mostrado na escola. 2 vezes 2, 4. Vamos lá. 4. Vamos baixar o 3, vamos baixar o 5, tá bom? Então, bora lá.
3 vezes 4. Vou fazer bem devagarzinho aqui para todo mundo compreender. 3 vezes 4. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 vai dar 12. 12. Vezes, baixa o 5. Agora vamos lá. 12 vezes 5 vai dar 60. Tá bom? Esse é o resultado. Gente, eu só quero tirar uma dúvida aqui. Muita gente mandou mensagem para mim perguntando qual é a diferença do MMC, que é essa questão que eu dei hoje, para o MDC, que é a questão que eu dei na outra aula. O MDC é o máximo divisor comum. Ou seja, é um número que divide tanto esse número da primeira parcela quanto da segunda. Entendeu? E o MMC é o mínimo múltiplo. Então, como ele é múltiplo, olha, se eu fosse multiplicar, eu conseguiria multiplicar qualquer um. Eu poderia multiplicar aqui, ó, 3 vezes 3. Eu podia multiplicar 1 vezes 5, que é múltiplo. Agora, divisor é o contrário. Entendeu? Não tem como dividir um número par pelo número ímpar, por exemplo, né? Por isso que eu trouxe a outra questão que eu fiz aqui, vou enquadrar para vocês verem. Esse aqui é o que eu fiz na outra aula, é o MDC. Então, se a gente for olhar aqui, olha, o 20, ele só pode ser dividido pelo 2. Né? Por exemplo, ele não poderia ser dividido pelo 3. Só um exemplo, porque não dá certo. Entendeu? Então, nesse caso, a gente vai ter que encontrar um número que divide tanto esse quanto esse. Nessa outra fila também, ó. Tanto esse quanto esse. Nessa terceira fila, o 6 ele é divisível só pelo 2. Entendeu? O 5 não é divisível pelo 2, porque não dá exato. Não é que ele não seja, é porque não dá exato. Então, a gente tem que lembrar que o MDC tem que ser um número que divide tanto esse quanto esse. A mesma coisa nessa carreira, tanto esse quanto esse. O MMC não. E aí a gente pega esse resultado dos números que dividiram os dois e faz a multiplicação aqui, como nós fizemos. Isso foi explicado na outra aula, mas estou tirando a dúvida de algumas pessoas. E o MMC, que no caso é o mínimo múltiplo comum, é todos os números. Porque como é múltiplo, você pode multiplicar qualquer número pelo outro. Agora, dividir é mais difícil. Você pode multiplicar, um exemplo aqui, que nem está aqui. 5 vezes 10, sei lá. 4 vezes 3. Você está multiplicando. Agora, no caso da divisão, não. Você só vai dividir um número que é divisível pelo outro. Que é como eu expliquei ali. Então, você vai pegar só os dois números que é divisível um pelo outro. No caso aqui, ó, o 60 e o 18 são divisíveis pelo 2. O 9 aqui eu estou mostrando outra questão, né? O 9 e o 15, eles são divisíveis por 3. É por isso que a gente vai marcar aqui, que é o MDC. É o máximo divisor comum. Tá bom, gente? Eu espero ter tirado essa dúvida. A próxima aula eu vou trazer umas 2 ou 3 questões usando esses mesmo o MDC e o MMC, para a gente entender onde é que cai mais ou menos essas questões, tá bom? Se vocês estão gostando, se vocês compreenderam, compartilha, dá o like, se inscreve no canal aí para me ajudar. Agradeço a todos, né? Um abraço.